Capítulo 261, Despedida. E rapidamente outro mês se passou. Após Neil e os outros se despedirem de suas famílias, seguiram jornada para o reino do submundo. A morte de Ezong vagamente ainda os afligia. Apesar de viverem em tempos caóticos onde a morte era comum, humanos não eram como plantas que não tinham sentimentos. De repente Neil teve uma ideia. No mundo pequeno, o poder mais misterioso era o da lei do espaço-tempo e a pessoa mais misteriosa era o Deus espiritual do espaço-tempo. Apenas ele era capaz de alterar a trajetória do tempo e mudar o destino de alguém. Quem sabe talvez Ezong pudesse ser salvo se eles o encontrassem. Mesmo em sua vida anterior, Neil apenas ouviu boatos sobre o Deus espiritual do espaço-tempo, pois ele era uma existência extremamente misteriosa. Mesmo assim, Neil ouviu que esse Deus não era muito forte em batalha, já que paga um preço muito alto toda vez que altera o fluxo temporal. Nono andar do Jardim da Terra das 9 Camadas da Morte. Neil e os outros estavam reunidos, incluindo os 7 especialistas, assim como o mestre do submundo. Neil deu um olhar frio à sua volta, atrás de qualquer traço do Lorde Demônio. Se ele aparecesse novamente, Neil o mataria sem hesitação. Mas ele não apareceu. O mestre do submundo deu um olhar a Neil parecendo entender a situação. Neil, posso dizer que você está querendo matar alguém. Mas eu devo te prevenir que, embora você seja meu discípulo, eu não posso favorecer você se começar a matar os outros, o mestre de outro grupo vai definitivamente te matar. E se alguém tentar te matar, também farei o mesmo. Após ouvir as palavras de seu mestre, Neil fechou seus punhos e disse: Mestre, eu preciso perguntar, mesmo que alguém do outro grupo tenha assassinado nossos pais, ainda não é permitido tomar qualquer ação. O mestre do submundo olhou diretamente para Neil e ponderou por um breve momento. Por enquanto não. Se o rancor entre vocês é irreconciliável, então eu recomendo que você não faça nada até estar no reino das ruínas dracônicas. Além do mais, você deve alcançar certo nível antes de resolver seus rancores. Dessa maneira, nem mesmo nós mestres seremos capazes de parar você. Levando em conta o que o mestre do submundo disse, era impossível para ele lidar com seu rancor no momento, a menos que ele fosse mais forte que o mestre do Lorde Demônio. Assim, nem mesmo o mestre do seu inimigo seria capaz de parar Neil. Neil suprimiu seu ódio pelo Lorde Demônio e balançou a cabeça confirmando: Irei seguir o conselho do mestre. Ao ouvir as palavras de Neil, o mestre do submundo balançou a cabeça orgulhoso. Ceder a isso estragará planos maiores. Se você for capaz de suportar esse rancor pessoal agora, você certamente será capaz de alcançar grandes feitos no futuro. Ao ver o quão frustrado Neil estava, Xiaoyu foi até ele e o confortou. Vingança é um prato que se serve frio. Ao ouvir as palavras de Xiaoyu, Neil acenou com a cabeça e não disse mais nada. A morte de Ezong não seria fácil de aceitar. Ele foi até Duanjian e cochichou em sua orelha. Duanjian, você e o Lorde Demônio têm o mesmo mestre, então tome cuidado, já que ele pode tramar contra você. Duanjian balançou a cabeça e uma luz arrepiante surgiu em seu olhar. Mestre, fique tranquilo. Não o deixarei em paz em nenhum momento. Se houver uma chance, eu o matarei. Com sua força apenas, eu temo que seja impossível para você cuidar dele. Você precisa tomar cuidado e proteger a si mesmo. Neil o preveniu.
Duanjian é uma pessoa firme e com sua força física, ele ficará bem. Quando ele viu Yeziun, Nili sentiu uma tristeza em seu coração. Após ir para o reino das ruínas dracônicas, ele não poderá mais cuidar dela. Contudo, Nili conhecia ela muito bem. Ela era uma pessoa muito forte e capaz de lidar com seu próprio sofrimento. Além do mais, Nili disse a Yeziun que não era impossível reviver Yezung. Por isso ele acredita que ela vai trabalhar ainda mais duro no futuro. Ele pensou em sua vida anterior. Mesmo que ambos os seus pais tivessem morrido, ela permaneceu forte e liderou seu clã através da Street Montanha Ancestral e nunca desistiu de ter esperanças. De volta ao presente, seus olhos estavam cheios de uma inabalável determinação que até mesmo Nili admirou. Este também tinha sido o porquê Nili pode atravessar o deserto sozinho, antes de adentrar o palácio do deserto. Foi a convicção de Yeziun que o influenciou, e também foi ela quem o ensinou a nunca desistir. Nili olhou para Yeziun e disse: Ziun, após vocês irem ao reino das ruínas dracônicas, vocês devem cuidar muito bem umas das outras. Sim. Ziun confirmou com a cabeça. Nili deu um leve abraço nela. Após tão pouco tempo juntos, eles iriam se separar novamente. Mas pensando no futuro de todos, eles estavam determinados a darem tudo de si. Sentindo o calor do abraço de Nili, Yeziun o apertou ainda mais. Seu coração estava envolto de memórias, se não fosse por ele, ela estaria perdida. Foi Nili em quem ela pôde confiar e fez com que ela não se sentisse mais sozinha. Foi ele quem deu esperanças a ela. Ela aos poucos percebeu que Nili se tornou alguém insubstituível em sua vida. Neste momento, Nili era seu noivo. Ao pensar nisso, ela sentiu um forte desejo em seu coração. Ela esperaria um pouco mais até ser mais velha, então ela vestiria seu vestido de casamento e ficaria para sempre ao seu lado. Quanto mais perto da despedida, mais relutante ela estava em largá-lo. Quando a hora chegou, um enorme portal apareceu sobre a 9ª camada da Terra da Morte. Ninguém sabia aonde esse profundo e sombrio portal os levaria. Ao avistar o portal, o mestre do submundo, Ling Yun, Tianhan e o resto dos peritos, levantaram suas cabeças em direção ao portal. Seus olhos brilharam como se pudessem ver através do dele. Foi quando um perito de vestes cinza que estava próximo disse: Tudo certo, o portal já está conectando o mundo minúsculo com a seita imutável. Hora de irmos. O perito de vestes cinzas era o mestre de Weinan e Zhu Xiangjun. Weinan e Zhu Xiangjun olharam para de Nili e se despediram. Nili, nós iremos na frente. Tudo bem, cuidem-se enquanto estiverem lá. Nili acenou. Duzi, Lupiao e os outros também se despediram dos dois. O perito de vestes cinza acenou com as mãos e junto com Weinan, Zhu Xiangjun e os outros semideuses, atravessaram o céu e entraram no portal. Um momento depois. O portal está próximo à seita nota celestial. Está na hora de partirmos. Ling Yun sorria enquanto olhava para Yeziun, Xiaoninger e Xiaoshui. Quando Ling Yun viu o quão relutante elas estavam para partir, ela não podia deixar de suspirar. Era bom ser jovem. Depois de viver tanto, ela já tinha se esquecido de como era o amor. Ninger silenciosamente foi até Nili. Sua visão já estava embaçada pelas lágrimas. Vagamente ela via o jovem brilhante que a ajudou muito a tratar sua doença. E a salvou de uma dor agonizante. Nili encarou Xiaoning com um olhar.
Ningir, até alcançar o seu objetivo você tem que se cuidar também. Nili encarou a linda Xiaoningir. Essa pura menina um dia cresceria e se tornaria deslumbrante. Ao ouvir Nili, Xiaoningir de repente o abraçou pondo sua cabeça em seus braços. Mesmo sabendo que Eziun e Nili estavam noivos, seus sentimentos sobre ele não eram menores do que os de Eziun. Quando chegou a hora de se despedir, ela não conseguiu mais segurar o que sentia em seu coração. Ningir. Nili a olhou em seus braços com uma expressão levemente espantado. Quando ele se recuperou, tinha uma expressão gentil em seu olhar. Como ele poderia não saber sobre os sentimentos de Ningir? Xiaoningir estava nos braços de Nili, e um momento depois disse: Nili, você não precisa dizer nada, eu entendo. Algum tempo atrás eu tive um sonho. Eu sonhei que me tornava uma pessoa feia. Não importava o quanto me esforçasse, eu estava numa batalha sem fim até que conheci você. Você era meu motivo para viver, e por isso escolhi dar tudo de mim e lutar ao seu lado até morrer no campo de batalha. Mesmo sabendo que isso não passava de um sonho, eu sinto que isso foi predestinado. Nili, adeus. Após alcançar o reino das ruínas dracônicas, eu definitivamente ficarei mais forte. Logo após terminar de falar, Xiaoningir se virou com lágrimas no rosto, e foi até Eziun. Depois de ouvir as palavras de Xiaoningir, Nili não conseguiu dizer nada por um tempo. Sua mente estava um pouco avoada e ele não tinha certeza do que teria acabado de acontecer. Foi quando lembranças surgiram. Em sua vida anterior, Nili conheceu uma mulher depois de Eziun. Naquele tempo, ele já tinha alcançado o pináculo dos peritos do reino das ruínas dracônicas, e acabou conhecendo com uma mulher mascarada. Mesmo que não soubesse sua origem, ela o reconheceu logo de cara. No começo ele manteve distância da mulher mascarada e não se atrevia a se aproximar. No entanto, ela acabou por o salvar várias e várias vezes. Por causa da morte de Eziun, era quase impossível para Nili amar outra mulher. Mas Nili acabou aceitando a mulher e viveu muito tempo ao lado dela. No fim, ela morreu durante uma batalha. Gaudemus, quando eu li isso pela primeira vez, minha cabeça explodiu. Nili sempre lamentou por isso. Apesar de tudo, enquanto esteve com ela, ele nunca a amou de verdade. Mas após sua morte, Nili nunca a esqueceu. Ela sempre estava com a máscara, então ele não tinha qualquer lembrança de sua aparência. Ele apenas lembrava do nome dela, Xiaoning. Nessa vida, ele sempre teve a intenção de encontrar Xiaoning no reino das ruínas dracônicas. Ele queria no mínimo compensá-la por sua vida anterior. Mas o que foi esse sonho de Ningir? Poderia ela ter sobrevivido à Floresta Sombria e ido ao reino das ruínas dracônicas? Ou talvez as memórias de Xiaoning teriam passado para Xiaoningir. Xiaoningir, Xiaonings. Nili murmurou. Lentamente, ele acabou entendendo. Não foi à toa que ele não a reconheceu logo de cara quando se conheceram. Apesar de tudo, independente do que fosse ou de que lado ele estava, Xiaoning sempre o ajudou sem hesitar. Gaudemus, mas esse Nili é tapado quando quer. No entanto, de volta ao presente, nunca ocorreu a Nili que Xiaoning era na verdade Xiaoningir. Isso tinha acontecido há tanto tempo, que ele acabou esquecendo. Xiaoning uma vez mencionou que seu rosto tinha sido destruído na Floresta Sombria. Sua alma foi afetada e ela sofreu de uma maldição interminável.
A Floresta Sombria revelou ter algo muito assustador que excedeu até mesmo os peritos do Reino das Ruínas Dracônicas. Que tipo de segredo está escondido nessa floresta? Como Xiaoninger conseguiu sobreviver e como ela conseguiu acesso ao Reino das Ruínas Dracônicas? Em sua vida anterior, que tipo de maldição ela encontrou?